aí, pessoal? Oi, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. E se você não estiver bem, você está no lugar certo. Tenho certeza que o Espírito Santo tem algo muito lindo para você. Ele colocou no meu coração essas lives. Ele falou fortemente comigo que eu precisava fazer isso e que ele geraria isso em mim. Serão 5 dias dessa live do arrependimento. Então 5 dias que nós entraremos em arrependimento genuíno das coisas que nós fizemos de errado, das coisas que fizemos de errado consciente, inconscientemente. Eu sei que o Espírito Santo vai nos revelar, nos mostrar o que está em oculto, porque ele tem poder para isso. Então nesses 5 dias nós vamos receber muito da parte de Deus, nós vamos receber muito da parte do Pai. E eu quero muito que você abra o seu coração nesse momento para sentir, não só sentir, mas vivenciar verdadeiramente aquilo que Deus separou para você. Agora é 00:02 nesse momento e não é possível que você esteja me assistindo sem que o Espírito Santo esteja notando você, notando a sua sede, notando a seriedade que você está levando esse propósito junto comigo. Então eu quero te convidar a se comprometer nesses 5 dias, me acompanhar aqui nessas lives. Serão todos os dias, nesses 5 dias, à 00:00, que nós vamos nos reunir aqui para adorar o nome do Senhor. Cara, nós vamos genuinamente sermos inundados pela presença de Deus, a ponto de realmente no final dessas lives podermos dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque na palavra de Deus diz que Ele não habita aonde há trevas. A luz não divide espaço com as trevas. E talvez por isso a gente muitas vezes não consegue sentir a presença de Deus, porque nós estamos tão presos no pecado, tão enraizados no pecado, que isso não tem nos afastado de Deus. Mas a palavra de Deus também vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem os anjos, nem o vir nem o porvir vão nos afastar do amor de Deus. Então nós precisamos abraçar esse amor. E eu quero levar você a entender esse amor. E quando a gente ama muito uma pessoa e a gente erra com essa pessoa, é natural que a gente queira se arrepender, que a gente queira essa pessoa por perto, e não nos custa nada irmos atrás. E é isso que nós vamos fazer com Jesus hoje. Nós vamos ir atrás daquilo que rompemos, porque Ele não tem mágoa, porque Ele não se arrepende, porque Ele não é homem, porque Ele não mente. E se Ele prometeu amor, se Ele prometeu perdão, é isso que nós vamos encontrar nesses 5 dias de live, em nome de Jesus. Gente, eu peço perdão, eu tô com muita tosse nesses dias. Vocês têm acompanhado um pouco, mas o Espírito Santo tá me curando. Eu tava sem voz ontem e nós oramos e hoje eu já tenho voz. Então eu creio no milagre que eu tô vivendo, e pode ser aos poucos. Eu sei que eu vou receber essa cura. Então só não se importem se eu tossir uma vez ou outra. Que isso não impeça você de vivenciar aquilo que Deus tem. E nesse momento eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que os seus ouvidos estejam atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus vai dizer a você, que os seus olhos estejam abertos para aquilo que vem do céu, para aquilo que vem de Deus, não para distração da carne, não para distração humana, não para mim, mas que tudo isso seja voltado a Deus. Que você aqui encontre verdadeiramente um lar, que você encontre em Jesus uma morada, que nesse momento você possa ser cheio da presença de Deus, que seus ouvidos sejam cheios da presença de Deus, para que você receba agora a voz dele penetrando sobre você, que você receba agora uma visão do céu, e que conforme nós venhamos falar aqui nesse lugar, você transborde a presença do Espírito Santo. É isso que eu profetizo nesse momento. E antes de nós orarmos, eu quero introduzir com um louvor, depois nós vamos orar e depois nós vamos ir para a palavra, tá bom? Então eu não vou desativar os comentários, porque eu acredito que é importante para as pessoas que estão aqui interagirem com o conteúdo.
Eu não vou ficar lendo para não me distrair, mas você pode falar. Você pode falar como forma de concordância com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, tá bom? Vamos lá, então. A música que eu escolhi tem tudo a ver com o tema de hoje. Se você quiser já abrir, pegar um caderno, uma Bíblia, nós vamos ler Josué 1, do 8 ao 9, tá bom? Feche seus olhos e seja ministrado por essa canção. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sou humano, eu só sei. Oh, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude, oh, meu pai. O mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. E de uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano e eu... Diga pra ele. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano assim como você. E eu só sei errar. Oh, yeah. Espírito Santo, Espírito Santo, xarabalabababá, cantarabaxé. É tudo que queremos, Deus. Nós precisamos, Deus. Nós precisamos melhorar, Jesus. Pai, eu quero orar nesse momento, Pai, por cada pessoa que está aqui comigo nessa live, Jesus. Eu creio que o Senhor tem um propósito grandioso para o que vai acontecer nesses dias. Um propósito grandioso para aquilo que vai acontecer nessas noites, nessas madrugadas. Eu creio que o Senhor recebe esse propósito.
E eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, gere em nós um coração contrito, um coração apaixonado, um coração sedento, um coração arrependido, Pai. Porque nós estamos buscando um arrependimento nesse lugar. Nós estamos buscando, Pai, a veracidade do seu evangelho nesse lugar. Nós estamos buscando, Jesus, uma vida nova. Eu quero me despir desse corpo, Pai. Eu quero me despir dessas vaidades. Eu quero me despir do que o Instagram me proporciona. Eu quero me despir do que o YouTube me proporciona, do que as pessoas me proporcionam, Pai, e me vestir, Pai, me revestir da sua presença. E eu quero pedir, Pai, que isso alcance essas pessoas que estão aqui. Eu creio que é um novo tempo. Eu creio que o Senhor está determinando um novo tempo para a nossa vida. Eu creio que o Senhor está olhando para a gente agora, para cada filho que está aqui. E o Senhor está planejando um futuro de glória. E eu sei que para isso a gente precisa se arrepender. Nós precisamos nos arrepender pelos nossos pecados, Jesus, e eu não sei quais são. Eu não sei quais são os pecados dos meus irmãos que estão aqui. Mas, Jesus, tudo que eles falarem, tudo que eles disserem, venha voltar a Ti, Pai. Que o Senhor possa receber em nome de Jesus, que eles tenham a mente descauterizada. Porque o inimigo tem investido na cauterização da mente desses jovens, desses adultos, desses adolescentes, dessas crianças, Pai. Eu quero Te pedir uma nova sede, Jesus. Um novo encontro, Pai, um novo momento. Eu quero Te pedir em nome de Jesus algo novo da sua parte. Eu quero Te pedir, Pai, que a gente venha esquecer se temos influência, esquecer se temos ou não seguidores, esquecer se somos ou não qualquer coisa para as pessoas, e que a gente venha ser verdadeiramente aquilo que o Senhor diz que somos, aquilo que o Senhor anseia que sejamos, Pai. Eu não aceito, Pai, que o inimigo venha poluir a nossa mente, poluir os nossos ouvidos, nos fazendo acreditar que estamos bem, acreditar que estamos ok, Pai. Não estamos. Estamos vivendo um tempo terrível. Estamos vivendo um tempo, Jesus, que pecar é comum, que te desagradar é normal, e que isso não dói mais no nosso coração, Deus. E nós não queremos viver assim, Pai, porque se tem 4.000 pessoas nessa live agora, eu declaro que essas 4.000 pessoas terão a vida transformada. Receberão de Ti algo novo, receberão de Ti uma vida nova, receberão de Ti mais e mais, porque elas estão aqui, Jesus, e não é por mim, é por Ti, Pai. É o Senhor que faz, Espírito Santo. É o Senhor que age, Jesus. É você, Pai, é sobre você, Jesus, é sobre você, Jesus. Enche esse ambiente, Pai, que a Sua palavra agora venha como espada de 2 gumes aos corações dos meus irmãos e ao meu coração. Como o Senhor fez comigo ontem, Jesus. Tira os Seus filhos do vale. Tira os Seus filhos do cativeiro. Agora. Em nome de Jesus. Agora, Pai. Agora. Toca onde eles estiverem. Como eles estiverem. No lugar que eles estiverem. Tira eles, Pai. Traga eles para o lugar que eles vão ouvir. No lugar que eles vão se encontrar contigo, Jesus. Recebe, Teles, recebe o Espírito Santo ministrando com você. Duda, receba. Cat, receba. Lude, receba. Amanda, Maria, Letícia, Douglas, recebam. Yasmin, em nome de Jesus, o Espírito Santo está fazendo algo nesse lugar. E a palavra de hoje, glória a Deus, em nome de Jesus, recebe a nossa oração, Pai. Gente, tá dando pra ouvir legal? Tá muito alto o pad? Querem que eu abaixe um pouco o pad pra começar com a palavra? Ou tá bom assim? Ou posso prosseguir dessa forma? Eu declaro chuva de bênção na vida de vocês. Eu declaro um tempo novo na vida de vocês. Nós vamos sair desse lugar, gente. Nós vamos sair desse lugar que o inimigo tentou fazer com que a gente entendesse que era a nossa casa. Ele está nos enganando, Ele está corrompendo, Ele está fazendo com que a gente seja devoto dEle. Nós não somos. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Vamos voltar para esse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos, pessoal, a palavra de hoje está em João, livro de João, Evangelho de João. Tá bom? Evangelho de João, capítulo 1, verso 8, do 8 ao 9. Eu coloquei aqui, ó, na descrição, você pode ver. É 1 João, versículo 1, do 8 ao 9.
Se eu já posso ler, diga para mim. Pode ler. Pode ler. Eu quero que vocês estejam acompanhando 100%. Eu quero que vocês interajam. Durante essa live nós vamos conversar. Eu quero que vocês respondam. Eu quero que vocês se sintam parte disso, porque vocês são parte disso. O que o Espírito Santo vai entregar para vocês é grande, gente. É grande. Por isso façam parte disso. Em nome de Jesus. Eu creio no arrependimento genuíno. Eu creio. Em nome de Jesus. Eu vou ler então. E diz assim na versão NTLH: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Aleluia. A versão da NVI vai dizer assim pra gente: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós, e a verdade também não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, veja que tem uma condição: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu acho essa versão melhor, porque ela explica melhor o que Deus quer fazer ao nosso favor. Então ele diz: nos purificará de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Você acompanhou comigo até aí? Gente, faz um tempo que eu venho buscando a Deus e pedindo para Deus me dar uma palavra, e eu queria muito esse momento. Eu já vinha falando com vocês há muito tempo que eu precisava voltar a fazer as lives, que eu precisava voltar a falar sobre Deus com vocês, só que de verdade eu não sabia, eu não estava me encontrando naquilo que eu precisava, eu não estava conseguindo ter direcionamento da parte de Deus para o momento certo, para a hora certa, qual seria a palavra. Então eu esperei com paciência em Deus e eu deixei Ele ministrar em mim. Primeiro, porque eu entendo que quando Deus quer fazer algo através da minha vida, antes que eu faça com vocês, eu preciso permitir que Ele faça em mim. E faz alguns dias, faz mais ou menos uns 2 meses que eu estou em um processo muito grande de cura. Não mais sobre aquilo que eu vivi antes. Então não é mais um processo de cura contra a depressão, contra medo ou contra qualquer uma dessas coisas, mas agora é um processo genuíno de cura interior, que eu consigo me olhar e lembrar da menina que eu sou, do que Deus diz a respeito de mim, do que Deus fala que eu sou, e verdadeiramente eu consigo me olhar como se fosse numa tela e ver a forma que Deus tem me visto. E cara, não foi agradável pra mim quando eu me olhei e falei: cara, eu corrompi o bom costume. Eu me isentei de coisas que eu não deveria ter me isentado. Eu escolhi coisas que eu não deveria ter escolhido. Eu busquei coisas que eu não precisava ter buscado. Eu me envolvi com situações que eu não precisava ter me envolvido. E agora eu não sei o que fazer. Como se Deus tivesse me colocado um computador e eu estivesse ali na frente desse computador e eu estivesse com os olhos de Deus olhando pra mim e falando assim: cara, você tá linda, você tá arrasando. Mas não é isso. Não é isso que eu quero. Eu não quero seus seguidores, eu não quero seus likes, eu não quero os aplausos das pessoas. Eu quero que verdadeiramente você possa viver o propósito que eu tenho para a sua vida. Mas para isso você precisa reconhecer, Isadora, que o que você está fazendo, por mais que se pareça com a promessa, não é a promessa. Por mais que pareça lindo, por mais que pareça santo, por mais que pareça que está no caminho certo, não é o que eu tenho para você. Eu falo isso abertamente porque, assim como você, eu preciso de cura. E Deus então veio gerando nesses 2 meses em mim, como se fosse: Isadora, isso aqui, eu precisei abrir um espaço e falar assim: Deus, eu tô pronta para ver. Sabe? Não foi imposto por Deus, mas eu percebi que tinha alguma coisa dentro de mim que precisava mudar. Como se eu estivesse indo no caminho, mas correndo rápido demais, ou indo devagar demais, não estava vivendo o propósito genuíno de Deus. Sabe?
E eu vou te dar um exemplo de genuinidade da parte de Deus. Quando Deus direciona no tempo de Moisés, quando Deus levanta Moisés para ser um líder e tirar o povo do deserto, o propósito era que as pessoas saíssem do deserto em pouco tempo. Mas por causa da desobediência daqueles homens, por causa da falta de compromisso com a voz de Deus e com os sinais de Deus, aquela promessa demorou anos para ser cumprida. E talvez hoje você se encontre numa situação que você acredita e você sabe, você já sabe que Deus fala sobre você, você sabe que Deus diz acerca de você, mas você não está prestando atenção nos sinais. Você não está sabendo ser obediente, porque nós nos enchemos de uma suficiência que faz com que a gente ame o deserto. Que a gente se apaixone pelo deserto e comece a andar em círculos, quando Deus está dando outro direcionamento. Deus está dizendo, saia daí, não é por aí, vai por aqui. E você não está olhando, porque o que você vê é areia, mas o que Deus vê é terra prometida. O que você ainda não viu, o que você ainda não experimentou, você só tem a palavra, mas Deus tem o resultado. E eu entendo que é muito difícil quando nós só temos a palavra e Deus diz anda. Mas hoje eu quero profetizar uma geração de Abraão, não uma geração de Moisés. Porque Moisés foi levantado como líder para tirar as pessoas do Egito e levar para a terra prometida, mas ele mesmo não entrou na terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus. Sabe, eu não quero que vocês corram esse risco de não entrar na terra prometida por desobediência, por não entender que o arrependimento genuíno constrange tanto o coração de Deus, deixa Deus tão dado para você, que ele te traz de volta, ele diz vamos juntos novamente, ele te dá uma e outra chance. Mas quando o arrependimento é genuíno, você não vai mais errar no mesmo lugar, você não vai mais cair nas mesmas pedras, você não vai mais procurar os mesmos interesses, porque verdadeiramente você se arrependeu. E a geração de Abraão que eu quero profetizar aqui nesse lugar é uma geração que, quando ouve a voz de Deus dizendo sai da tua tenda, ele simplesmente sai. Ele simplesmente sai, ele simplesmente vai, ele simplesmente se encontra com a promessa. E ele vive a promessa porque ele obedece. Embora no caminho Abraão tenha errado. E Abraão errou, e eu vou te dizer aonde que Abraão errou. Abraão errou porque Deus falou assim, sai da tua casa, da tua parentela, e eu te mostrarei uma terra. Enfim, você conhece a história. E Abraão ouve, Abraão obedece, Abraão acredita, mas ele não cumpre uma coisa que Deus pede. Ele leva Ló junto com ele, seu sobrinho. E Deus disse para ele não fazer isso. Deus disse, deixa todo mundo, vem você e me segue. E lá na frente, então, Abraão, por não ter seguido verdadeiramente os passos do Senhor, ele se frustrou em algumas áreas, ele teve que dividir coisas que ele não precisaria dividir, ele teve que viver experiências que ele não precisaria viver, porque ele entendeu a promessa, ele ouviu a promessa, ele foi alinhado com a promessa, mas ele esqueceu de um detalhe da promessa que gerou conflitos para ele. E ele precisou reconhecer, separar, dividir e então se realinhar para o propósito. E hoje, por causa que Abraão se realinhou com o propósito, você está aqui. Eu tô aqui. Perdão. Então o que eu quero dizer com tudo isso é, diferente de Moisés, a geração de Abraão é uma geração que sim, comete erros também, comete falhas, mas é humilde o suficiente para reconhecer, Deus, eu não deveria ter feito isso.
E eu quero voltar pro propósito. E aí que isso tudo vai casar com a palavra. Eu vou ler novamente para que agora faça mais sentido para você. João 1, do 8 ao 9. Se dizemos a Deus que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Abraão não fez isso. Abraão reconheceu. Davi reconheceu. Uma das pessoas que são mais citadas na Bíblia com verdade, uma das pessoas mais lembradas. Você vai para Israel, é Davi, tudo é Davi. Uma das pessoas mais lembradas cometeu os piores pecados. Mas verdadeiramente aquele homem, por mais que ele cometesse todos esses pecados, no coração dele não era um remorso. Era arrependimento genuíno. Porque o remorso, ele se torna... Você não gosta do que você fez, você tem vergonha do que você fez, mas você vai cometer outras vezes. E você vai se acostumando com essa vergonha. Você vai aceitando essa vergonha. Então quando vê, você está na lama e patinando, porque, cara, não, você não se arrependeu. Então pare de dizer para Deus assim, ai Deus, eu não consigo sair desse pecado. Mentira! Você não está arrependido desse pecado. Porque se você tivesse arrependido dos seus pecados, assim como Davi, um homem segundo o coração de Deus, você não só seria perdoado, mas você seria livre. E você não cometeria mais os mesmos erros. Eu entendo que o arrependimento, ele vem com o brinde chamado liberdade. Porque quando nós não nos arrependemos, nós ficamos presos pro resto da nossa vida no mesmo pecado. Vacilando com as mesmas coisas, caindo no mesmo erro. Eu sou viciado em pornografia e eu dobro meu joelho toda vez que eu faço coisa errada. Eu vou lá e eu falo assim, Deus, eu sou viciado na pornografia, mas eu me perdoa, Pai. Me perdoa porque eu fiz isso. Me perdoa porque eu fiz isso de novo. Me perdoa porque eu fiz isso de novo. E Deus está olhando assim, cara, eu vou te perdoar quando genuinamente você se arrepender. Quando genuinamente você voltar com seu coração a mim. Ai, Deus, eu sou muito mentiroso. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu vou te perdoar quando verdadeiramente você se arrepender. Eu não quero que você ache feio o que você faz. Eu quero que você tenha nojo do pecado. Eu quero que você desgoste. Eu quero que mesmo se você cair, você se sinta terrível, porque você sabe que isso não é você. Porque você sabe que essa não é a sua realidade. E o que está acontecendo é a gente achar que Deus está aceitando qualquer coisa. E que não faz diferença, e que toda vez que eu errar Ele vai me perdoar mesmo. E Ele vai te perdoar, se você se arrepender. Ele não perdoa quem não se arrepende, gente. Ele não perdoa quem não se arrepende. E talvez você não tenha se arrependido. Talvez eu não tenha me arrependido. Mas é só se arrependendo que a gente vai alcançar o lugar que Deus quer que nós estejamos. É só se arrependendo verdadeiramente que nós vamos ser livres disso que nos condena, disso que nos traz condenação. E aí a palavra vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa. Cara, nossa, isso é tremendo. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, então pera, eu não posso ser orgulhoso. Então pera, eu preciso realmente admitir: Deus, eu cometi adultério, me perdoa. Deus, eu matei alguém, me perdoa. Deus, eu menti, me perdoa. Eu preciso, sabe, a gente tem a mania de parar em casa, sentar na cama, falar assim: Deus, me perdoa por todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. E por que isso, cara, não te traz santidade? Por que pedir para que Ele te perdoe de todos os pecados não te traz santidade? Porque não te traz consciência. O arrependimento, ele vem consciente. Quando você ora sobre todos os pecados, quando você ora para que Deus retire de você todos os pecados e não especifica qual pecado é, você nem sabe o que você está se arrependendo.
Você nem sabe o que você está pedindo para Deus. Você nem sabe como você quer ser tratado por Deus. Você só quer ser livre do inferno. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, se você quer verdadeiramente ser livre, você precisa confessar os seus pecados. Você precisa ser reto. Você precisa ser justo. Você precisa olhar como eu olharia. Você precisa entender que eu sou Deus de amor e eu tenho espaço para o seu Deus não vai condenar você. Ele está te dando um conselho. Ele está dizendo assim, cara, fala para mim que eu posso te perdoar. Vem a mim enquanto há tempo. Fala para mim enquanto dá tempo. Por favor, olha para mim. Eu tô aqui, eu quero te perdoar, mas me conta o que aconteceu. Fala o que você fez. Porque senão não é Deus que não vai poder perdoar. É você que não sabe o que você tem que ser perdoado. É você que precisa ter um coração genuíno. É você que precisa dobrar o joelho e falar assim, poxa Deus, eu tô errando muito. Poxa Deus, eu tô vacilando muito. Senhor, eu tô me afastando muito da sua presença. Senhor, eu tô amargo. Jesus, eu tô grosseiro. Jesus, eu tô roubando. Jesus, eu tô falindo. Jesus, eu tô proclamando coisas errôneas. Jesus, eu tenho mentido. Jesus, eu tenho me afastado da sua presença. Jesus, eu estou sedento. Jesus, eu estou tendo sede. Não tô encontrando onde beber. Jesus, eu estou sendo viciado. Jesus, eu estou apaixonado pelo meu pecado. Me ajuda. E quando você disser para Deus assim, Pai, eu tô passando por isso e eu preciso de ajuda, o Espírito Santo que está aqui para te ensinar e te convencer do pecado e do juízo, ele vai bater na sua porta e vai dizer assim, você pediu ajuda, pois eu estou aqui para te ajudar. Você tem pedido consolo, eu estou aqui para te ajudar. Mas ele precisa que você conte. Ele precisa que você fale, ele precisa que você expresse, para que todos os dias ele te ensine. Gente, existe um milagre? Existe, mas Deus precisa falar com você. Tem coisas que ele vai precisar tratar não por um dia, não por 30 segundos, não por meia hora de oração, mas uma sequência de dias, sequência de meses, talvez 1 ano, 2 anos, mas ele vai tratar. Deus tem interesse em tratar você. Deus tem interesse em tirar você desse vale. Deus tem interesse. E o que ele está pedindo, ele não está dizendo para você, fala o seu pecado e pronto, é só isso. Não. A palavra de Deus vai dizer, venha como está. E ele vai mudar você. Então não busque uma perfeição que você não tem. Mas você tem uma coisa, caráter, inteligência. Para saber que o que você está fazendo é errado. Para dobrar o joelho e falar assim, Deus, até aqui eu errei. Mas eu quero parar de errar. E eu preciso aprender o que é certo. Como você vai parar de errar se você não sabe o que é certo? Como uma criança que aprendeu a andar para trás vai aprender a andar para frente? Se ela não tiver alguém que diga para ela, cara, é assim. É desse jeito, faça dessa forma. Como? E eu vou te dizer, cara, o Espírito Santo tá olhando para você e dizendo assim, o que falta você ouvir, o que falta eu fazer, como eu preciso me mostrar para você. E aí a Bíblia vai continuar dizendo assim, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele nos livrará da injustiça. Ou seja, Ele toma as nossas causas. Eu me tornei um pecador porque aquela pessoa me feriu e eu não consigo perdoar ela, Senhor. Aí Deus vai olhar e vai dizer para você assim, cara, como você quer que eu te perdoe? Se você não consegue perdoar o seu irmão.
A pergunta é, o que me faz melhor que meu irmão? Ah, mas o meu pecado é diferente do dele. Mas não importa, para Deus não existe pecado, pecadinho. E Deus quer gerar essa mudança para que Ele possa dizer assim, cara, eu vou tomar essa injustiça. Agora que você aprendeu, dá para mim. E eu vou te livrar da injustiça. Ai, desde que aquela pessoa fez isso pra mim, eu me tornei agressivo, eu me tornei maldoso, eu comecei a ser vingativo, e isso está me afastando de Deus. Pois, cara, confesse seu pecado ao Senhor, peça ajuda e Ele te livrará da injustiça. Aí o que as pessoas dizem sobre você não vai mais te atingir. Aí o que as pessoas imaginam ao seu respeito, tramam contra você, não vai ter força, porque Deus, o Senhor Jesus, tomará a sua causa e te livrará da injustiça, gente. E aí, para terminar a palavra aqui, vai dizer, Ele perdoará os nossos pecados. Então veja como é um processo. E nos limpará de toda maldade. Olha o processo, são alguns processos aqui. O primeiro processo é reconhecer que se eu estou dizendo que eu não tenho pecado, eu já estou pecando. Eu já estou errado. Se eu disser que eu sou perfeito, se eu disser que eu não tenho erro, mas eu faço por causa disso. Se eu estou dando justificativa para o meu pecado, Deus não vai operar. Enquanto eu for soberbo, enquanto eu for orgulhoso, enquanto eu olhar para mim e achar que eu tenho o direito de fazer o que eu estou fazendo, Deus não vai agir. Deus não vai. Deus não vai tomar a sua causa. Então, a primeira coisa que Ele está te pedindo aqui é humildade. E que você anule o seu ego. Que você anule seus direitos e diga assim, se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Então você vai precisar confessar. Jesus, eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu achava que eu estava certo dentro do meu direito, mas eu abro mão dos meus direitos. Eu abro mão daquilo que eu posso para viver aquilo que o Senhor quer para mim. E aí o segundo passo vai dizer assim, então confesse os seus pecados para Deus. E aí, aquilo que você dizia que não era pecado, mas você no fundo sabe que é errado, você vai vir e você vai entregar para Deus. E você vai ser sincero com Deus. Você vai dizer, Pai, Deus, amigo, a forma que você gosta de chamar Jesus. Você vai dizer, amor da minha vida, Jesus lindo, eu quero colocar isso e isso e isso e isso e isso nas suas mãos. Porque isso tem me afastado da sua presença. Porque essas coisas têm tirado a minha paz. Porque são esses pecados que eu sei que me impedem de viver a promessa. Assim como Abraão teve que entregar Ló. Você vai precisar entregar o seu pecado. Você vai precisar entregar aquilo que parecia ser precioso, mas na verdade só travava o seu propósito. Só travava o seu ministério. Parece ser bom demais. Parece com a promessa, mas não é a promessa. Parece com o lugar, mas não é o lugar. E você vai parar de patinar. E a sua descendência vai multiplicar. E a palavra que Deus tem sobre a sua vida vai começar a acontecer. Mas aí o segundo passo é, você confessou, beleza, vamos confessar. E aí o Espírito Santo vai começar a agir. Deus vai perdoar os nossos pecados. Mas antes disso, antes da palavra declarar que Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai dizer assim, se confessarmos, condição, somente se eu confessar o meu pecado a Deus, Ele cumprirá a sua promessa. Então, peraí. Então quer dizer que eu não... Se eu não tiver condição de me arrepender hoje, mesmo assim Ele vai cumprir a promessa em mim. Quando você confessa o seu pecado a Deus, quando você fala aquilo que realmente importa a Deus, quando você conta para Ele aquilo que você precisa de ajuda, Ele começa a agir e Ele começa a mover.
Ele começa a tirar isso, tirar aquilo, as coisas começam a ficar mais fáceis. Aquilo que você achava que ia ser peso, você começa a ver que é a troca de fardo. Não, nossa, eu achava que o fardo era mais pesado. E Jesus falando pra você, não, o fardo é leve, o jugo é suave, é assim mesmo. Então Deus vai começar a trabalhar isso com você. E aí só então Ele te livrará da injustiça, porque aí você confessou e Ele tá tomando a sua causa, Ele tá dizendo assim, beleza, Ele confessou, deixa que agora eu cuido disso, porque... E aí Ele fará isso. Então Ele perdoará os seus pecados. E o final desse versículo vai dizer assim pra gente, Ele vai perdoar os nossos pecados, sim. E Ele vai nos limpar de toda a maldade. Isso na versão NTLH. Ele vai nos livrar dos nossos pecados. Ele vai nos purificar, como se dissesse, Ele vai limpar você. Ele vai tomar conta de você. Ele vai fazer com que você seja outra pessoa. Ele vai fazer com que você tenha uma identidade restaurada. E aí, na versão NVI vai dizer assim, ó: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É por isso que hoje você precisa... O nosso primeiro passo hoje nós recebemos a instrução do que nós precisamos fazer. O que nós precisamos fazer é buscar esse arrependimento. O primeiro passo é a busca do arrependimento, não é o arrependimento. Porque ninguém consegue se arrepender de uma coisa que não tem consciência. Como que você vai dizer assim, eu me arrependo, se você não vê justa causa para se arrepender? Como que você vai dizer, hoje é o dia que eu vou ser perdoado, se você nem consegue enxergar o que você faz de errado? Hoje você precisa dissertar, Jesus, eu estou errando nisso, nisso, nisso e nisso, e eu quero que o Senhor me convença dos meus pecados. Você entende os processos que Deus falou ali? Que não é do dia para a noite, que o arrependimento não é uma bobeira. E eu vou te dar um exemplo disso. Só um segundo. Vamos falar sobre Pedro. Um exemplo de que o arrependimento, ele corrói sua alma. Ele fala, cara, eu nunca mais quero fazer isso. Pedro, antes de tudo que Pedro viveu, Pedro era pescador de peixes. E ele era bom naquilo que ele fazia. A palavra de Deus vai dizer que ele era um pescador profissional. Ele trabalhava com isso. Não era qualquer pescador. Vou pescar hoje. Não. Isso era o que Pedro fazia de melhor. E aí Jesus encontra com Pedro e fala assim... Ele olha que Pedro não está conseguindo pescar e ele desafia Pedro. Então ele quer tirar Pedro da zona de conforto dele. Fala assim, ô Pedrão, você não está conseguindo pescar aí não, né? Faz o seguinte, pensa você assim, na profissão que você tá, Jesus opinando. E Jesus não trabalha com o que você trabalha. Jesus era carpinteiro, o que ele tem a ver com a pesca? Mas Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, lança desse lado aqui. Aí Pedro olha e fala, o quê? Eu tô pescando o dia inteiro. Eu faço isso minha vida toda, meu filho. Eu conheço esse mar. E você tá dizendo para mim lançar a rede aqui que vai ter peixe. Jesus reafirma e fala assim, Pedro, lança. Então Pedro reconhece a autoridade de Jesus, porque ninguém se sujeita a alguém que não tem autoridade. E lança. Aí Pedro pesca os peixes, fica maravilhado. Jesus encontra essa estratégia para Pedro e fala assim, Pedro, você gosta de pescar peixe? Me segue que eu vou te fazer pescador de homens. Então começa toda a história de Pedro. Pedro começa a viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. E vive muitos altos e baixos, muitas coisas certas e muitas coisas erradas. E lá no final, Jesus vai chegar para Pedro, vai chegar para os discípulos e vai dizer assim, um de vocês vai me trair. Aí não sei o que, Jesus, eu jamais trairia você. Aí ele vai dizer,
Se todos podem fazer tudo, mas eu não, Pedro falando. E aí Jesus olha para Pedro e vai dizer para Pedro assim: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro fica indignado, ele fala: imagina, não vou fazer isso não. E, enfim, Pedro sai, vive tudo aquilo com Jesus, e Jesus começa a sofrer a perseguição. Ele vai e ele é perseguido, até que Jesus é crucificado. Nesse meio tempo, Pedro negou a primeira vez, Pedro negou a segunda vez e Pedro negou a terceira vez, porque ele tinha medo. E logo quando Pedro nega a terceira vez, o galo canta. E a palavra de Deus vai dizer para mim, quando o galo canta, Jesus está indo para a crucificação e Pedro está voltando do último lugar que ele tinha traído Jesus. E eles trocam olhares aqui. E a palavra vai dizer para mim que Pedro ficou tão maluco. Ele percebeu que aquilo que ele tinha feito era tão errado, que ele sai da presença de Jesus. Ele percebe que ele tinha feito de errado. Jesus é crucificado, Jesus faz as coisas, Pedro não vê. Por quê? Porque Pedro sai para chorar amargamente. Pedro não estava com remorso. Se ele estivesse com remorso, ele oraria para Jesus e falasse: caraca, me perdoa, não vou fazer mais isso não. E isso não geraria transformação na vida de Pedro. Mas Pedro não estava com remorso. Pedro estava envergonhado. Pedro estava arrasado, porque ele conhecia Jesus. E ele havia negado Jesus. Ele viu tudo que Jesus fez e realmente negou. Então Pedro sai da presença. E ele fala: cara, para mim não dá. Falhei com Jesus. E agora ele morreu. Ele vai ressuscitar, porque ele falou que ia ressuscitar. E ele não vai querer saber de mim. E isso pode ser eu e você. Eu errei. Falei que não ia errar. Falei que não ia trair. Falei que não ia negar Jesus. Traí. Neguei Jesus. E agora ele não me quer de volta. E aí a gente sai e a gente chora amargamente. A gente é consumido por uma vergonha e a gente acha que não tem mais jeito. Agora eu perdi Jesus, agora eu perdi a presença, agora eu perdi tudo. Deus está falando com alguém aqui. Poxa, agora eu perdi tudo, agora como é que eu faço, Deus, para voltar para sua presença? Como é que eu faço para voltar para o seu lugar? Como é que eu faço para voltar para o nicho de Cristo? Como eu faço depois de tudo que eu falei que não faria e fiz? Como eu cheguei nesse lugar? E aí Pedro se sente tão rejeitado, ele se sente tão sujo, na verdade. Não é nenhuma rejeição, ele se sente sujo, porque aquele pecado não fazia parte dele. E ele fala assim: cara, se eu não posso ter com Cristo, vou voltar a fazer o que eu faço. Lembra Pedro, pescador? Então Pedro volta para a pescaria, leva os discípulos com ele, convence os discípulos, alguns dos discípulos, a voltarem com ele para pescar. E Jesus ressuscita. E aí a palavra de Deus vai dizer para mim que enquanto Pedro estava novamente pescando, depois de não sei quanto tempo, Jesus volta. Vai voltar com uma estrutura óssea diferente, com uma imagem diferente. Vai ver Pedro na praia pescando. E Pedro vai ouvir os discípulos murmurando, falando, conversando entre si: cara, é o mestre, é Jesus, Jesus voltou, Jesus ressuscitou. E a palavra vai dizer que Pedro estava mas tão envergonhado, que ele pula do barco de tanta vergonha. E às vezes nós estamos tão envergonhados com aquilo que a gente fez, que a gente está simplesmente pulando do barco. E aí Jesus vem com uma palavra rema, com um negócio incrível.
Joga a rede desse lado. Caraca, é Jesus, meu Deus, é Jesus, é Jesus. Ele lembrou de mim. Jesus lembrou de mim. Jesus viu em mim um arrependimento genuíno. Jesus viu em mim. Jesus viu em mim. E ele lança e os peixes vêm. Então Jesus chama Pedro e fala: Pedro, vem cá. E eu acredito que Pedro ficou: meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Você vai me humilhar? Jesus, o que você vai fazer? Eu acho que era isso que os olhos de Pedro diziam: pode me bater, pode tirar minha vida. Eu não sei o que Pedro esperava de Jesus, mas Jesus olha para Pedro e ao invés de gerar condenação, ele gera amor. Ele fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Jesus, eu te amo. Pedro, tu me ama? Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas no lugar da vergonha. Jesus, eu nego você. Jesus, eu nego você. Jesus, eu nego você. Jesus vai dizer assim: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Se tu me amas, vai viver a promessa. Apacenta as minhas ovelhas. E logo em seguida a palavra vai dizer para mim que Pedro é tão comovido, Pedro é tão gerado em autoridade, que a palavra fez tanto sentido para Pedro, que vai começar o livro de Atos. E em Atos, Pedro é levantado como líder, lidera o povo, e só por causa de Pedro, eles vivem um avivamento tão genuíno que dom de língua é repartido. E não só Pedro, não só os discípulos, não só eles viram a glória de Deus, mas através da vida de Pedro e todos os outros discípulos que estavam lá, pessoas foram tocadas, pessoas receberam o evangelho. E por causa de Pedro, nós temos o evangelho aqui hoje. O que Deus está dizendo para você é assim: nada de correr de mim, nada de abandonar o barco. Vem para cá, porque no lugar da vergonha eu tenho dupla honra para você. Vai viver a promessa. Mas isso só acontece com quem se arrepende genuinamente. Isso só acontece com quem se arrepende genuinamente. E eu creio que é um processo. Eu creio que assim como Pedro precisou se retirar, assim como Pedro precisou de um tempo para chorar amargamente, para ver que aquilo que ele tinha feito era errado, nós precisamos desse tempo. Então, para finalizar essa palavra, eu quero te dizer: esteja comigo nesses 5 dias. E nesses 5 dias nós vamos encontrar um lugar tão genuíno na presença de Deus, um espaço tão grande para a gente se arrepender daquilo que nós fazemos, que Deus vai encontrar em nós, assim como Ele encontrou em Pedro, graça. E aí nós estaremos livres para cumprir aquela promessa. Amanhã nós estaremos juntos aqui novamente. Meia-noite, até o dia 25, até o dia 30. Que no caso é a virada do dia 30 para o dia 31. À meia-noite nós vamos conquistar dentro de nós o arrependimento genuíno. Eu preciso que você busque isso intensamente nesses dias. Eu preciso que você, a partir de agora, a partir dessa palavra, você ouça, reouça, anote, busque e fale: Deus, hoje é isso. Amanhã fica para amanhã. Depois de amanhã fica para depois de amanhã. Mas hoje o que eu tenho é isso. Hoje o que eu tenho é os meus segredos. O que você vai fazer com isso eu não sei, mas eu confio, para que o Senhor cuide. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Abraça o Senhor assim e fala: Jesus, é hoje que eu vou contar para você tudo aquilo que eu não contei até agora. Eu vou introduzir uma oração. Nós vamos orar juntos agora. Mas saiba que esse não é um processo meu com você. É um processo seu com Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, aqui estão os seus filhos, Pai. E eu quero orar por cada um deles que nesse momento se sentem tocados por essa palavra, se sentem incentivados a viver um arrependimento genuíno. Essas pessoas que estão aqui, Pai, pessoas que sentem que se corromperam, pessoas que sentem que se perderam, pessoas que sentem que te desagradaram. Essas pessoas, Pai, essas pessoas aqui, eu entrego elas para o Senhor, Pai, porque elas se comprometem em
gerar no coração delas um arrependimento de verdade. E eu creio, Pai, que a partir desse arrependimento elas serão livres do pecado, elas não serão mais escravas do medo, elas verão a tua face, elas sentirão a tua glória de perto, elas sentirão a sua presença, elas receberão o seu Espírito Santo, elas participarão da promessa. É isso que eu declaro, Jesus. Eu não consigo acreditar em algo diferente disso, porque é isso que a sua promessa, é isso que a sua palavra diz pra gente, Jesus. Aonde tiver pecado, revela. O que estiver em oculto, mostre, Pai. O que estiver distante, o que estiver longe dos nossos olhos, aquilo que está atrás de nós, dentro de nós, por vir a nós, mostra pra gente, para que a gente possa sair do laço do passarinheiro e encontrar contigo, Jesus, na praia. Como o Senhor chamou Pedro, chame-nos. Chame-nos, Jesus. Mas o arrependimento que foi gerado em Pedro precisa ser gerado em nós, Pai. Nós queremos viver isso. Jesus está tirando de você isso, o medo, o ego. E hoje Ele está te despindo desse ego para que você tenha certeza de que o Pai não desiste de você. E mais uma vez você está tendo a chance de entregar isso para Ele. Então verdadeiramente deixe isso aos pés do altar, em nome de Jesus. Eu vou cantar novamente a música que cantei no início. E aí nós finalizamos essa live. Finalizamos a primeira live. E se você foi tocado com essa primeira live, eu preciso que você compartilhe muito o que você aprendeu aqui, para que amanhã nós não estejamos em 4.000 pessoas, mas nós possamos estar em mais e mais e mais pessoas que precisam ser quebrantadas pelo poder do arrependimento genuíno na vida de um cristão. Hoje você precisa compartilhar essa live com seus amigos, para que amanhã eles não estejam perdidos naquilo que eles vão receber, e para que você também não esteja perdido. Ouça quantas vezes forem necessárias. Em nome de Jesus. Louva comigo de novo isso. Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei e já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei e já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, eu vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não quero mais, eu sou humano, eu sei que vou errar, mas eu quero melhorar. Aleluia, aleluia, o Senhor é bom. Toda honra, Pai, toda glória seja dada a Ti. Que essa live gere uma transformação
na sua vida, no seu caráter, que você verdadeiramente conheça Jesus como Ele é. E Jesus é lindo. Eu amo muito vocês e eu espero vocês aqui amanhã, à meia-noite, para mais um encontro sobre arrependimento. Deus abençoe. Até mais.